tem a outra senhora, Maria Ângela Teixeira de Alva Sequeira Bragança. Pessoa serena, bom, aparentemente muito calma, mas sou muito introspectiva e também determinada nas minhas opções. Penso que sou uma pessoa normal, comunicativa, solidária e, sobretudo, muito atenta ao que me rodeia. Há uma das minhas irmãs que diz que eu tenho sempre um olhar muito interventivo, porque quando há uma situação anómala eu tenho sempre tendência em intervir, em tentar corrigir, em tentar melhorar. E quando há esta situação e ela está presente, ela diz Ângela. Só faz Ângela. Já sabe, mas penso que sou uma pessoa perfeitamente normal. Há avaliação de todo o tipo, a avaliação eu acho que é positiva, no geral. Pelo menos a minha autoestima assim o diz. Embora, claro, que há também outro tipo de opiniões. Claro. Alguém que me possa considerar inacessível. Mas eu acho que é uma opinião muito subjetiva, na medida em que eu não sou, de facto, ligadas à injustiça, à dor humana, à impotência. Ela, quando era ministra do turismo, ela tinha dito uma frase muito poderosa. A minha ambição é pôr Angola na rota do grande turismo. São evidentes as potencialidades turísticas do território, mas o país tarda em transformá-las em vantagens sociais e econômicas, reconhece Maria Ângela Bragança. José Gama, Maria Ângela Bragança, que números tens para dar a esta senhora? Que considerações tens para dar? O que é que, qual é a tua opinião que trazes da nossa mamã Ângela Teixeira Bragança? E quero lembrar a todos que estão a acompanhar, Angola já teve ao menos uma Miss, é Miss Mundo ou Miss Universo? Já não me lembro. E se ela fosse presidente, universo. Se ela fosse presidente, ao menos outra flor, independentemente da idade, ao menos é pá, a Chipala fala muito. José Gama. Bom, a Ângela Bragança foi uma líder, ou melhor, no passado foi uma líder da JMPLA, foi a segunda figura da JMPLA em Luanda, foi adjunta de Bonito de Souza, é alguém que cresceu dentro do partido no poder. Há imagens de altos dirigentes do MPLA no passado, em que se pode ver ela na altura muito jovem. E ela, a dada altura, depois saiu do país, foi se formar em Portugal, fez relações internacionais e no seu regresso voltou para exercer funções no Parlamento e durante muito tempo falou-se que era também uma figura que foi muito injustiçada porque das figuras femininas que poderiam ascender a cargos, a Ângela Bragança era aquela que tinha o perfil político, partidário, em conformidade com as regras do MPLA, mas o presidente Eduardo dos Santos, só mais tarde, no fim, é que a nomeou, fez-lhe como vice-ministra das Relações Exteriores, depois surgiu Lourenço e a fez ministra do Comércio. É uma figura que goza de muita aceitação dentro do partido, muito prestígio dentro do partido, mas precisa agora de transformar esse prestígio para também uma aceitação aqui popular, porque nós perguntamos nas massas da UNITA se a conhecem, de certa forma que não a conhecem, ela é mais conhecida dentro
das estruturas do MPLA. Em questões, também é casada com um diplomata, com um embaixador de carreira, que foi recentemente nomeado embaixador na Indonésia. Penso Indonésia. que ela também tem um perfil para se experimentar para o tal cargo. E é uma pessoa de convicções. Lembremos que há poucos anos o presidente João Lourenço estava-lhe a exonerar, colocando ela como colocando numa posição em que sairia de ministra para secretária de Estado e colocaria uma ministra, uma jovem saída da formação na Inglaterra, e Ângela Bragança rejeitou colocar-se numa posição daquela que representava mais uma espécie de marginalização da hierarquia. Então, alguém que era ministra passa para vice-ministra e depois passa a ter uma chefe que era uma jovem que nem sequer tinha militância, o histórico de militância no MPLA. E ela preferiu sacrificar-se, preferiu sair do que entrar num quadro de desprestígio. Já mesmo nessa governação de João Lourenço, ela saiu e João Lourenço mais tarde, no último congresso, a reabilitou, trazendo de volta para o partido, na qual ela está a se ocupar da pasta dos quadros. O MPLA estava a viver uma crise e problemas de quadros, a área dos quadros estava concentrada na vice-presidente do partido, havia reclamações de que estava-se a abusar muito desta posição, ao ponto de que um filho da vice-presidente também já mandava, já interferia nas listas para deputados e para conferências municipais e etc. E João Lourenço, como forma de retificar isso, colocou Ângela Bragança nesta pasta, retirando poderes que estavam concentrados na vice-presidente. Então, ela conhece o partido, o MPLA, penso que poderia dar numa líder. Agora, questões democráticas, as mulheres, no fundo, tendem a ser menos autoritárias e mais democráticas em relação aos homens. Basta só ela cumprir o que está na Constituição, que é de fazer valer a implementação de um Estado de Direito e democrático, penso que pode levar o país para um cenário de democratização e fazer diferente do que está a acontecer, né? Agora que estamos a enfrentar um autoritarismo cada vez mais fechado. Uhum, uhum. Mano Gica, Ângela Bragança é uma figura, desculpa tocar nesse tema, tu que defendes muito também a parte feminina, o feminismo. Ângela Bragança, muita gente diz que ela poderia dar ainda muito mais, mas não foi possível porque havia uma clivagem entre ela e José Eduardo dos Santos. Será que este dado é verdadeiro? Não sei se o José Gama também pode depois trazer alguma pincelada nessa situação. Mas, Mano Gica, vamos começar primeiro nas competências, nas características, na pujança de Ângela Bragança. Mano Gica. Exato, Mano Álvaro. Ouvimos aí um cenário que o José Gama ilustrou de convicção da Ângela Bragança. Portanto, a convicção é o elemento-chave para todas essas posições que nós temos. Portanto, quando a Ângela Bragança bate na mesa e diz que não vou aceitar sair de um lugar que eu estava em cima para ficar embaixo, para vir alguém que não tem um historial no partido, não representa pura e simplesmente uma arrogância. Então, não é à toa que no meio de muitos homens são duas mulheres e ela faz parte dessas umas. Mano Álvaro, o objetivo mesmo que se tem hoje em dia no mundo é pôr a mulher numa posição de destaque e que as suas convicções falem então pela sua presença ali onde está. Agora, quanto há problemas com o presidente José Eduardo dos Santos, Manova,
as nossas posições, as pessoas convictas vão ter sempre problema, independentemente da natureza daquilo que for o problema. Porque, sabe, o MPLA durante muito tempo era aquilo que se diz mesmo os próprios comunistas, a bajulação, a subserviência. E muitos não são bajuladores, muitos não são subservientes e respondem ao chefe de forma normal. E às vezes o chefe e a sua entourage de conselhos veem que seu chefe está a afrontar, está a ver, não tem respeito, não é subserviente. Então essas pessoas acabam por ser lesadas, acabam por ser punidas, mas tudo porque serem pessoas bem temperadas com a sua convicção. Uhum. José Gama, sobre essa dica que andou os mujimbos de que tiveram problemas sérios de certa natureza com José Eduardo Santos, é verdade ou eram só mujimbos? Porque na altura muitos até diziam que uma das outras, quando José Eduardo Santos era solteiro, antes de casar a Ana Paula, muitos diziam que talvez tinha outra senhora que foi governadora também de Luanda, se chamava Alexandre, já não me lembro o nome dela. Ninguém sabia que a senhora tinha homem, não se conhecia que era o marido da senhora. Dizia-se também que ou ela, ou tal, tal, tal. Mas será que houve mesmo esse tipo de problema entre José Eduardo Santos com a Ângela Bragança? Bom, durante muito tempo, como ela não era nomeada para cargo algum, os jornais na época alegavam que, jornais não, nos bastidores dizia-se que, ou havia o boato de que houve uma altura que José Eduardo dos Santos estava solteiro e estavam a escolher alguém no partido para ficar com ele, e alguém terá identificado Ângela Bragança com qualidades para tal. Mas a verdade é que esta versão parece que não é verdadeira, porque Ângela Bragança tinha marido quando estava já na JMPLA, ou quando, na altura que andou no deserto, e estando com o marido, casada, não tinha como se acasalar mais com José Eduardo dos Santos. Também a verdade, e ela já confirmou isso em privado, que nunca foi abordada para esses tipos de propostas de acasalamento com o antigo líder ou com outra pessoa. Pelo menos ela diretamente nunca falaram, a menos que tenham abordado uma outra pessoa que também tem o nome Ângela, mas não ela. Eu penso que a não nomeação por parte de José Eduardo dos Santos, provavelmente, ou não via, apareciam outros nomes, ou se calhar algum problema que ele, ou alguma qualidade que ele não identificava na senhora, mas também são muitas, inúmeras mulheres também que nunca foram nomeadas para grandes cargos e que dentro mesmo do MPLA e que hoje estão aí. Mas a atenção era mais pela Ângela Bragança, porque ela foi número 2 da JMPLA e havia aquela cultura de todos os antigos dirigentes da JMPLA depois passarem a ter cargos dentro do governo. Importante. E ela era a única que praticamente nunca teve, só foi nomeada mais tarde. Mas mais tarde o presidente dos Santos retificou essa lacuna e a nomeou vice-ministra das Relações Exteriores. E hoje ela está entre os potenciais candidatos à liderança do partido. Agora vamos falar do último, que está com o chapéu e a estrela, o general 4x4 e Bulldozer, ou Bulldozer, como era chamado, como é chamado. Agora muitos lhe chamam só por simplesmente de HC. Higino Carneiro. Quem é Higino Carneiro e o que é que nós temos aqui para vos apresentar de Higino Carneiro? Vamos lá.
juventude critica, grita, fala mal do MPLA, mas o MPLA nunca uma organização política no mundo fez tanto pelo seu povo como fez o MPLA. É de facto desagradável ouvir tantas coisas que procuram apontar o nosso partido sem que as pessoas saibam. E depois também nós não somos capazes de responder, de dizer o que deve ser dito, de maneira que, pelo menos, esclareçamos, não coloquemos na memória das pessoas dúvidas. Então temos que, por isso é que escrevemos. Eu disse, na verdade, ele não menti, nós vivemos-no tanto. E aqui estão as pessoas vivas que podem, se calhar algumas melhor do que eu, retratar o que realmente ocorreu. Mas a verdade é essa, é a história. E nós não podemos deixar de escrever. Aconteceu. Muitos se sentirão feridos por aquilo que a gente está a dizer no livro, mas é a realidade. Alguém anda a escrever aí que eu era soldado da UNITA. Outro diz que eu era da ODP. Aliás, quem me conhece bem e onde começamos juntos, está aí o Quatacanal. Daí que é testemunha de nós termos criado pela primeira vez no Dala o comitê do MPLA. E ele o coordenador e eu adjunto dele. Portanto, aí começou a nossa história com os meus 19 anos. Portanto, não tive a oportunidade de participar nenhuma na estrutura da famigerada UNITA. Nos escritos dos sul-africanos, eles próprios retratam isso. Eles tomavam as nossas posições e depois deixavam a UNITA para dizer que eles é que as tinham tomado. É essa UNITA que hoje aí se pavoneia de que fez e desfez e que nós, pronto, com o nosso carinho, fomos capazes de... Somos todos angolanos e estamos aqui abraçados todos os dias. Somos todos angolanos e estamos aqui para nos abraçarmos entre nós. Higino Carneiro, o Bulldogger. Eu vou começar com o Mano Jica. Mano Jica, o que é que tens a falar de Higino Carneiro? Mano Álvaro, é um bocado complicado, né? Pronto. Para mim, Higino Carneiro é mais um militante do MPLA, é um militarista, é um general. E toda a dureza que nós estamos a encontrar agora com o João Lourenço, vamos encontrar dureza mais grande. Ele próprio já está a dizer, os da UNITA se pavorneiam. Foi esse Higino Carneiro, Higino Carneiro, que esquece que nunca leu a Constituição angolana, porque o artigo 80, no ponto 5, diz que menor de idade, em idade escolar, não pode trabalhar. Ele começou a campanha dele, os miúdos a engraxarem o sapato dele, falhou. Então, os militares são insensíveis, muitos deles. Ali, quer dizer, eticamente mesmo, o Higino Carneiro já está reprovado. Mano, quem está a estragar o combate, quem está a tornar o combate à corrupção uma utopia, é general que está a tentar fugir com dinheiro na sacola, caso Lusate. Militar, o outro está aí a debater. A África do Sul e a Namíbia andam chateados, os sul-africanos andam chateados com os angolanos. Os angolanos não entendem essa palavra, cash flow. Cash flow. Traz o cartão, toca com o cartão. Só da economia. Esses estão a querer vir com os tempos antigos, viajar com $250 mil no saco. É para mostrar. Mas vai mostrar, está a destabilizar. Estão a tornar tudo aquilo que é uma luta, uma utopia. Então, Mano Álvaro, eu desejo-lhe muita sorte também, como angolano que ele é, como nós. Está a ver? Desejo muita sorte e força aí no partido dele, porque não sei se ele vai conseguir. Mas pelo menos fora do partido, Higino Carneiro, eu não te apoio. Não lhe apoia. E também... Não. Falei do Nandô, que já meti o Momambo em risco. Muita gente vai dizer, tá a apoiar o Nandô. Falei de não sei o quê. Higino Carneiro, não. Higino Carneiro, não.
Gama. Eu não, Ok, mano. tá bom. Sinceramente. José Gama, aqui temos o nosso mano, o nosso velho, o nosso cota, digo nosso, é angolano, não é um dos cotas entre os angolanos, esteve no CCPM e hoje ele quer se candidatar. Portanto, ele é do Libolo, 8 de julho de 1955. José Gama, o que é que se te oferece dizer de Gino Carneiro? Grande candidatura, tem Bom, pujança, de todos ele eles, mantém equilíbrio dentro do partido? ele tem uma certa aceitação. De todos eles, é o mais novo, tem 61 anos de idade. O Higino, na altura em que era criança, havia um presidente português, Francisco Higino Craveiro Lopes, e deram-lhe o nome em homenagem a este 12º presidente de Portugal. E houve uma altura que este presidente viaja a Angola e parece que os pais disseram que o meu filho também vai ser um dia presidente. E ele segue esse presságio dos seus pais e ele já numa entrevista disse que já foi general, já foi isso e aquilo, só lhe falta ser agora presidente. Higino foi militar, andou na direção política do MPLA, esteve envolvido também no 27 de Maio, é citado, andou também a participar na captura de pessoas, andou no interior, creio que no Andulo, creio que foi no Andulo ou no Bailundo, fez parte de uma delegação junto com João de Matos que foram pegar um sobrinho do Agostinho Neto que tinha que do batalhão, esqueço-me o nome, pronto. Ele esteve envolvido também no 27 de maio, apoiando as forças governamentais, embora nas suas memórias ele reclama que ter participado no grupo que capturou Nito Alves. Na fase depois Bicesse, Gino teve um papel muito importante para a paz em Angola, foi um negociador, durante muitos anos andava no vai e vem, viajando para o interior e conversar com Jonas Savimbi. Ele e o Faustino Muteca eram ministros Uhum. sem pastas. Ele tem uma prima, Elvira, do Kwanza Sul, que foi raptada pela UNITA e que mais tarde tornou-se uma das esposas de Savimbi, com quem Savimbi tem 3 filhos. E Gino depois fez uma carreira de governador provincial, foi também ministro da Construção e foi no seu período em que, como ministro, que o Ministério recebeu muitas receitas dos dinheiros da China e foi neste período que as autoridades registrou-se grandes escândalos de corrupção ou roubos. E Gino também participou ou melhor, houve um período que José Eduardo dos Santos também fez-lhe crer que estaria ele na lista dos potenciais candidatos, quando José Eduardo dos Santos indicou João Lourenço, ele terá sido uma das pessoas que, junto com Kundi Payama, que se manifestou contrário a marcou Higino Carneiro e a primeira coisa que fez foi também entregá-lo à justiça. Só que Higino, diante da justiça, esclareceu que alguns dinheiros que ele usou foi justamente para o benefício da campanha de João Lourenço e sempre do que estava a acontecer. Eu penso que ele também fez aí uns pronunciamentos a falar o nosso partido, parece-me que tem ainda aquela mentalidade de colocar o partido acima do país, embora não assim num sentido muito grave, mas ele fez aqui um discurso que revelou-se preocupado com e também tem traços também
de uma pessoa aberta. Lembremos que ele andou à frente de algumas comissões que a bancada, que o Parlamento angolano criou de inquérito para analisar casos de intolerância política no interior do país, e as conclusões que ele apresentava eram ou de ocultar também os casos. Então, é bem provável que até lá ele tenha mudado, e como presidente pode, se calhar, dar também num presidente democrático. Mas internamente as pessoas gostam do Higino como empresário, como empreendedor, não necessariamente para dirigir o partido, ou melhor, o país. Eu penso que é um quadro, né, como já dissemos aqui. A decisão final caberia mesmo aos militantes do MPLA. É um quadro e tem história dentro do partido e no país. E é uma das figuras do MPLA que Jonas Savimbi apreciava as suas qualidades como democrata. Aliás, havia ele e o outro, Muteca, mas Savimbi tinha melhor apreciação para com Higino Carneiro, provavelmente porque Higino foi militar, conhecia a linguagem também dos militares, daí que havia essa inclinação por parte do Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Do Jonas Malheiro Savimbi. Agora, meus manos, acabamos de ver aqui as mini histórias em vídeo destes potenciais candidatos à presidência da República, aliás, à presidência do MPLA, e que o MPLA quer apresentar em 2027 como candidatos da lista presidencial do MPLA. Tivemos o Fernando da Piedade Nandó, tivemos o Antônio, ou temos como potenciais candidatos Antônio Pitra Neto, acabamos de ver a história aqui do Higino Carneiro, falamos desta mamã, a Maria Idalina Valente, falamos do engenheiro Isaac Maria dos Anjos, e falamos também de forma abrangente da Ângela Bragança, todos eles para substituir o general João Lourenço.